Nem sempre o crescimento acontece nos momentos de tranquilidade ou com algum tipo de planejamento humano. Muitas vezes é justamente quando somos pressionados, perseguidos ou desafiados que a gente mais se desenvolve. Em Êxodo capítulo 1, nós vemos um exemplo claro disso. O povo de Israel, que em um momento de escassez foi acolhido e privilegiado na terra do Egito, agora, em Êxodo 1, experimenta a dor da opressão. Mas essa dor não os destruiu. Pelo contrário, ela os fortaleceu e os multiplicou. E assim também acontece com a gente. Deus muitas vezes permite as adversidades, não para nos punir, mas para nos impulsionar a crescer. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Através do seu like, o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você quiser contribuir com o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Êxodo 1. Eu começo com o versículo 8, que diz assim: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Tem algumas versões que diz assim, que não conhecia José. Essa expressão aqui, não conhecia José, não significa ignorância histórica, mas sim desprezo político. Ou seja, o novo faraó escolheu ignorar a aliança de gratidão que havia feito entre Egito e Israel, por conveniência política e econômica. Essa mudança marca uma nova era. O status privilegiado de Israel no Egito se deteriorou à medida que as autoridades egípcias passaram a ver os hebreus como uma ameaça e não mais como aliados. Esse cenário nos lembra que o favor humano é temporário. A nossa segurança deve estar firmada em Deus e não nas circunstâncias ou nas conexões políticas e sociais que hoje podem até nos favorecer, mas amanhã podem ser retiradas de nós. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: minha confiança está em Deus. Amém? Você pode escrever isso aqui? Minha confiança está em Deus. Continuando aqui, o novo faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, diz o seguinte no verso 9: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Esse medo era característico das potências da antiguidade. A ameaça percebida de uma minoria crescente frequentemente levava a políticas de opressão para conter a influência daquele povo. E assim, Faraó estabelece um plano: sobrecarregar
os israelitas com trabalho forçado, fazendo-os construir as cidades de Pitom e Ramessés, ou Ramassés, que está no verso 11. O objetivo era esgotar a força do povo e assim limitar o seu crescimento. Mas sabe o que aconteceu? No verso 12 diz assim: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Olha que interessante. Faraó tentou conter o crescimento do povo de Israel, mas quanto mais trabalhos duros, quanto mais dura era a carga imposta sobre eles, mais eles se multiplicavam, se espalhavam. A tentativa de controlar a multiplicação de Israel foi totalmente ineficaz. A opressão se tornou o terreno fértil para a expansão do povo. Isso aqui revela um princípio espiritual. A adversidade sob as mãos de Deus não destrói, ela fortalece e multiplica. Eu vou falar novamente. A adversidade sob as mãos de Deus não destrói, ela fortalece e multiplica. Esse fenômeno aqui não é exclusivo da história de Israel. O mesmo se repetiu com a igreja primitiva. Depois da ascensão de Jesus aos céus, Deus permitiu que a igreja fosse perseguida. Em Atos capítulo 8, versículo 1, a gente pode ler o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. O que parecia ser um golpe mortal contra a igreja foi, na verdade, o início da multiplicação do evangelho. Porque no mesmo capítulo de Atos, capítulo 8, no versículo 4, diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Assim como o Egito tentou conter o crescimento de Israel e falhou, os poderes humanos que tentaram conter o avanço do evangelho também falharam. A perseguição não deteve o crescimento da igreja, mas ela serviu como um catalisador para a sua expansão além das fronteiras de Jerusalém. Esse padrão divino se repete na nossa vida pessoal também. Deus permite as adversidades para nos amadurecer. Muitas vezes, irmãos, o crescimento espiritual, emocional e até profissional acontece não nos tempos de conforto, mas nos períodos de luta. Por exemplo, a perda de um emprego pode nos ensinar a depender mais de Deus e desenvolver novas habilidades. Uma enfermidade pode fazer com que nós tenhamos mais empatia com aqueles que sofrem e a sermos gratos pela vida. Um relacionamento difícil pode nos ensinar sobre o perdão e pode nos dar maturidade emocional. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, confirma esse princípio. O apóstolo Tiago escreveu assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois saibam que a prova da sua fé produz perseverança. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, também reforça o seguinte: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Os egípcios passaram a temer os israelitas, porque quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. Esse é um padrão espiritual. O crescimento do povo de Deus sempre causa temor nos inimigos espirituais.
Jesus falou o seguinte com Pedro, em Mateus capítulo 16, verso 18. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, nada pode deter o avanço do reino de Deus. Nem perseguição, nem calúnias, nem mesmo as estratégias humanas mais ardilosas. Mesmo em meio à opressão, a multiplicação era inevitável. Porque não era apenas um crescimento natural, mas era sobrenatural. Fruto da bênção de Deus sobre a descendência de Abraão, conforme o Senhor havia prometido em Gênesis 22, no verso 17. Deus diz assim: multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Assim também acontece com aqueles que permanecem em Cristo. Jesus disse o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. A multiplicação, mesmo em meio à adversidade, é uma marca da presença de Deus. E aí eu quero perguntar para você, como você tem reagido às adversidades? Você tem permitido que as lutas te paralisem ou que elas te fortaleçam? Você está fugindo da dificuldade ou está encarando-a como uma oportunidade de crescimento? Você tem confiado que Deus pode usar a pressão como uma plataforma para o seu avanço? O apóstolo Paulo afirmou em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9 o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O povo de Israel cresceu na adversidade. A igreja primitiva se multiplicou quando foi perseguida. E você? Talvez toda essa pressão que você tem vivido hoje foi permitida por Deus, não para te destruir, mas para te fazer crescer, para te dar maturidade, te conduzir a novos patamares de fé e sabedoria. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Quanto mais o inimigo tentar te oprimir, mais Deus pode te fazer crescer, se você confiar nele e permanecer fiel. Eu termino essa reflexão, antes da gente orar, com Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está usando até mesmo a adversidade para cumprir os propósitos dele na sua vida. Confie, persevere, cresça. Amém? Em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação que tem te oprimido e que eu tenho certeza a partir de hoje você vai encarar de uma forma diferente, você vai enxergar como uma oportunidade, escreva ela aqui nos comentários. Se você se lembrou de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua filha, seu cônjuge, alguém da sua igreja, algum parente que está passando por um momento difícil. Escreva o nome dessa pessoa aqui. Lembre-se que a oração tem poder. E declare pela fé: minha confiança está em Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com os nossos corações humildes e gratos, reconhecendo que Tu és o Deus soberano, o Deus que transforma a adversidade em bênção, a opressão em crescimento e as lutas em
instrumentos de amadurecimento. Obrigado, Pai, porque assim como o Senhor esteve com o teu povo lá no Egito, sustentando-os e fazendo-os multiplicar, mesmo sob dura opressão, assim também tu estás conosco hoje, em meio às nossas tribulações. Eu quero orar por essa pessoa, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem e que nesse momento talvez esteja se sentindo pressionada, sobrecarregada, vivendo dias difíceis e angustiantes. Que ela possa compreender, pelo poder do teu Espírito, que as adversidades não são sinais da tua ausência, mas muitas vezes são ferramentas do teu amor que moldam o nosso caráter, que fortalecem a nossa fé e que nos impulsionam para o crescimento. Senhor, fortalece aqueles que estão passando por enfermidades, que a fraqueza física seja transformada em força espiritual. Consola aqueles que enfrentam crises financeiras, dê provisão, mostra a essa pessoa novos caminhos, abre portas, dê sabedoria e direção. Abençoa, meu Pai, as famílias que se encontram divididas ou feridas, que haja reconciliação, perdão, diálogo e restauração. Levanta, Senhor, líderes espirituais, homens e mulheres que, como Israel, saibam crescer em meio à oposição, mantendo firme a sua confiança no Senhor. Eu peço que a tua igreja continue a se multiplicar, mesmo quando perseguida, caluniada ou desprezada. Que sejamos uma geração que entende que as provações são oportunidades de testemunho. Abençoa, Deus, aqueles que estão sendo chamados a novos desafios. Tira todo medo, que eles possam avançar com coragem, certos de que o Senhor vai à frente, abrindo caminhos e os sustentando com a tua mão poderosa. Que cada um de nós permaneça em Cristo, a videira verdadeira, frutificando abundantemente, mesmo em terrenos áridos, confiantes de que a boa obra que o Senhor começou será completada. Pedimos pela fé que o Senhor nos fortaleça nessa jornada e que a nossa vida seja um instrumento para a tua glória. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de terminar, eu quero fazer um convite aqui, muito especial. Talvez você já tenha até ouvido, mas eu quero que você ouça novamente. Você tem um sonho de conhecer Israel? Você tem esse desejo no seu coração? Que tal conhecer Israel e ainda por cima passar por Paris, a cidade encantadora que é Paris? Talvez esse sonho esteja mais perto de se realizar do que você imagina. Vem aí a nossa caravana Paris-Israel, que vai ser em outubro de 2026. Imagine, irmãos, pisar nos mesmos lugares que Jesus caminhou, conhecer o Mar da Galileia, orar juntos no Jardim do Getsêmani, conhecer Jerusalém, Belém e tantos outros lugares mencionados na Bíblia. Essa é uma viagem que transforma vidas, que renova a fé e que aprofunda a nossa experiência com Deus. E além disso, nós teremos momentos de comunhão, ministrações especiais e a oportunidade de fazer parte de um grupo que busca crescer espiritualmente, vivendo dias inesquecíveis. Eu quero pedir que você faça contato com a Aleph Turismo no WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo e garanta a sua vaga nessa caravana, que vai marcar para sempre a sua vida. E fica também o convite para que você participe do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, que será em agosto de 2025 aqui em Belo Horizonte. Esse encontro tem mudado a vida de muitos casais. Por isso nós decidimos fazer mais uma edição
Então, se você perdeu o último, não fique de fora. Essa é uma oportunidade de você investir no seu relacionamento conjugal, de você reparar alguns erros que possam estar comprometendo o seu casamento, de você renovar os seus votos com essa pessoa que está ao seu lado. Tudo isso num final de semana aqui em Belo Horizonte, em agosto de 2025. O número de WhatsApp para você fazer contato também está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Não perca tempo. Muitos casais estão nos procurando e nós temos um limite de vagas. Amém? Invista na sua família. Não desista do seu casamento. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Essa mensagem abençoou sua vida? O Espírito Santo falou com você? Então, compartilhe ela com seus contatos. É só clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.